Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para Marcela, para os ouvintes e também para quem assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Bom, Vera participou hoje da entrevista com o candidato Guilherme Boulos aqui nos estúdios da CBN e vai nos dizer como foi, na sua opinião, Vera. Pois é, Sardenberg, era para ser um debate, né? E o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, não compareceu. E aí, como estava nas regras assinadas pelas campanhas, isso foi convertido numa entrevista de 1 hora com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. O que mais me chamou a atenção durante a entrevista foi uma mudança de tom e de postura do candidato. Ele chegou num tom bem mais acima do que ele vinha demonstrando no primeiro turno, em que até aquela coisa de estar sempre sorridente e falando de uma maneira mais baixa e num tom mais moderado e ponderado, tinha sido notado por nós da imprensa e pelos eleitores como uma tentativa de fazer um aceno ao eleitorado de centro. E agora, no segundo turno, desde o discurso em que agradeceu aos eleitores o fato de ter passado adiante, e aí também nas falas posteriores, ele tem soado diferente, mas com aquela postura anterior a 2020, quando ele era ainda uma liderança de movimento social, ou mesmo na campanha a deputado federal, em que ele fez ali uma fala muito voltada para ser o antípoda do Eduardo Bolsonaro, portanto, uma fala mais ideológica e mais forte. E agora ele está de novo resgatando alguns trejeitos e um jeito de falar muito parecido com essa época mais palanqueira, Sardenberg. E isso vem aí num contexto em que eles estão traçando uma estratégia que para mim não é muito clara, me parece um pouco errática, de atingir um certo eleitorado do Pablo Marçal, que eles associam com uma pessoa antissistema, que está insatisfeita com as coisas como elas são na cidade, mas que poderia votar eventualmente no Guilherme Boulos, desde que ele acabe por incorporar alguns dos temas que o Pablo Marçal trouxe à campanha, como essa questão do empreendedorismo, essa questão aí das propostas voltadas para esse pequeno e microempreendedor das periferias, a pessoa que abriu um salão de cabeleireiro, ou que é entregador de aplicativo, ou que é motorista por aplicativos também. Isso realmente é uma lacuna óbvia, tanto no governo quanto na campanha dele. Quantas vezes eu não falei sobre isso aqui no nosso quadro, quantas vezes eu não escrevi na minha coluna do Globo, que nem o governo Lula e nem a candidatura do Boulos tinham o que dizer para esse eleitorado. Tem lá os textos do meu blog do Globo, que são inúmeros. Escrevi, inclusive, na coluna de ontem no Globo, que o presidente estava de ouvidos fechados para o que as urnas diziam, e um dos aspectos que eu ressaltava era justamente esse. Mas não me parece que seja com o encontro com o Lula agora, que vai ocorrer hoje, e com propostas de última hora, que esse eleitorado vá aderir à candidatura do Guilherme Boulos. Ainda mais a parcela desse eleitorado que votou em alguém como Pablo Marçal, em todo o seu discurso anti-esquerda, e alguém que fez o que fez em relação ao Guilherme Boulos, lançando um monte de fake news e um monte de ataques. Então, me parece uma estratégia um pouco errática. Não consigo entender se só elevar alguns decibéis no tom de voz e voltar a resgatar uma indignação que ele tinha na sua atuação lá no início, pode ser suficiente para sensibilizar esse eleitorado e com o risco de jogar por terra o que foi feito até aqui, né? Portanto, mostrar ou evidenciar que aquela moderação inicial era só estratégica e não era realmente uma mudança de pensamento convicta, né?
Não parece fake? Exato, fica parecendo fake na ida e na volta. Você fica sem saber exatamente qual é o pensamento real do candidato, ou o que ele realmente quer. Ele também se incomodou muito com perguntas sobre política que nós fizemos. Mas veja, segundo turno, principalmente aqui em São Paulo, é uma escolha política. Você deixou de votar no seu primeiro candidato e agora você vai fazer uma opção. E o eleitorado de São Paulo, desde o início, tem mostrado que essas questões político-ideológicas são importantes. O próprio Boulos fez toda a sua campanha no primeiro turno dizendo que ele era o candidato do Lula, o candidato a favor da democracia, contra o bolsonarismo. Ele queria polarizar. E agora, diante da evidência de que quase houve um segundo turno, poderia ter havido, por pouco não houve, entre dois candidatos da direita, ele quer tirar esse contexto ideológico, o pano de fundo político, e focar numa suposta resposta ao que seria ali a insatisfação com a gestão Nunes. Quando não está nem claro se isso existe ou se ele poderia ser a pessoa a resolver. Então, me parece uma coisa meio de improviso, essa estratégia do segundo turno, que pode contribuir para o jornal para vocês. Até amanhã. Até, Vera. Obrigada.